E aí pessoal, tudo bem? Olha, para você que não me conhece, meu nome é Francisco Penante, eu sou sócio fundador da Adverum Suporte Educacional, também sou sócio do SES Cursos Online. E muita gente tem entrado em contato com dúvidas relacionadas aos recursos e eu quero rapidamente nesse vídeo esclarecer essas dúvidas recorrentes. Primeiro, período recursal. Olha, o prazo recursal começou hoje, dia 26 de dezembro, ao meio-dia, e ele vai até o meio-dia do próximo dia 29 de dezembro. Fique atento para que você não perca o prazo recursal. Muita gente pergunta também sobre como funciona essa interposição no site da FGV. Muita gente acredita que quando coloca o recurso lá e salva, não pode mais alterar. Está errado. Você pode inserir o seu recurso no local próprio para a peça prático profissional, no local próprio para a questão 1, para a questão 2, para a questão 3, para a questão 4 e até o meio-dia do dia 29 de dezembro você pode editar o seu recurso lá no site da FGV. Tá claro? Então fique super atento, sobretudo ao prazo recursal, tá bom? Pré-análise gratuita. Muita gente perguntando, professor, a Adverum oferece pré-análise gratuita, como funciona? Você entra no site da Adverum, escolhe a sua disciplina da segunda fase, contrata o recurso, nossa banca de especialistas formada pelos professores do corpo técnico da Adverum. Se você não conhece os professores do corpo técnico, entra no site da Adverum e clica lá em corpo técnico, você vai ver todos os professores do nosso corpo técnico. E aí, a banca de especialistas formada pelos professores vai dizer se ela acredita que a sua prova pode ter a nota aumentada para a pontuação 6 ou superior ou não. Se a banca de especialistas percebe que não é possível o atingimento da nota 6 ou superior, nós devolvemos o valor investido. Isso, o valor da sua compra será estornado. Mas professor, por que a pré-análise não pode ser feita antes do pagamento? Por uma razão muito simples, não dá tempo. No caso dos recursos da Adverum, nós temos milhares e milhares de provas que devem ser analisadas. São muitas provas. Se a gente for fazer a pré-análise para comunicar ao aluno, para que só então ele faça o pagamento, nós não conseguimos cumprir o calendário em função da quantidade de examinandos, da quantidade de candidatos que querem contratar os recursos da Adverum, tá certo? Então funciona assim. Se não entendermos ser possível atingimento da nota mínima para aprovação, nós estornamos o valor pago por você. É assim que nós trabalhamos. Nós não entendemos razoável receber um valor simplesmente pela pré-análise gratuita. Não funciona assim, não é nisso que nós acreditamos, nós não trabalhamos dessa maneira. Se o recurso é cabível, nós vamos sim passar para a etapa de elaboração a sua prova, o recurso vai ser elaborado, depois de elaborado ele vai para a banca revisora, porque existe também um outro grupo de professores que revisa o seu recurso antes dele ser enviado para você. Afinal de contas, nós temos como um dos nossos mantras aqui, um dos slogans se houver uma chance de aumentar a sua nota para atingir a nota da aprovação, nós vamos encontrá-la. Então, os recursos são construídos em 3 etapas: banca de especialistas, elaboração, banca revisora, tá bom? Muito bem. Aí também perguntaram, quem interpõe o recurso? Olha, o recurso é interposto por você. A Adverum, através dos seus professores, constrói o seu recurso. Claro, o recurso é enviado para você pronto. Você simplesmente tem que colar e copiar lá no site da FGV, no local próprio para a interposição do recurso. Recurso da peça prático profissional tem um campo, recurso da questão de número 1, recurso da questão de número 2, recurso da questão de número 3 e da questão de número 4. Eu mostrei isso num vídeo anterior que está disponível para você lá na conta do YouTube da Adverum. Você também pode encontrar esses vídeos dentro do portal Exame de Ordem. Entra no portal Exame de Ordem, você vai encontrar todas as nossas comunicações relacionadas aos recursos.
Tá bom? É isso aí. Professor, o recurso vai pronto? É o que eu já falei. O recurso é construído por nossos professores e segue pronto para você. Aí as pessoas perguntam, professor, se eu tiver dúvidas sobre o recurso, você vai mandar as dúvidas para os nossos professores e eles vão responder todas as suas dúvidas. Professor, já inseri meu recurso lá da peça. Estou com dúvidas, posso perguntar? Pode perguntar. Os nossos professores estarão acompanhando todo esse processo até o final. Se você tem uma dúvida, 2, 3, 5, 10, 50, não interessa. Os nossos professores estão em regime de plantão para tirar todas as dúvidas. Às vezes, tem lá um parágrafo do recurso feito pelos professores e o aluno não entende. É normal, porque muitas vezes um parágrafo desse trata de polidoutrina, trata de uma múltipla jurisprudência, trata de temas que por vezes são densos e que carecem de uma explicação, de um detalhamento, que geram dúvidas. Perguntem e nós vamos responder. Nós temos um arsenal de argumentos que nós utilizamos considerando as necessidades de cada prova. Cada prova conta uma história, cada aluno apresenta um conteúdo na sua prova. Nós precisamos construir um recurso considerando as especificidades, as peculiaridades de cada prova. É por isso que a gente costuma falar que você não vai encontrar dois recursos iguais na Adverum. Inclusive, nós contraindicamos modelos de recurso. O modelo de recurso pode levar ao indeferimento sumário do seu recurso, ao indeferimento de plano do seu recurso. Recurso tem que ser único, recurso tem que ser personalizado. E olha, não existe algo mais ou menos personalizado. Ou é personalizado ou não é personalizado. Muita gente perguntando aqui sobre revisão dos recursos. Olha, gente, na Adverum nós elaboramos os recursos, nós não apenas revisamos recursos, não. Os nossos professores, eles constroem, eles leem as suas provas e estruturam de uma maneira inteligente os recursos, considerando o perfil da FGV, considerando o perfil da banca, considerando a experiência de décadas de professores que fazem recurso na Adverum, não apenas para o exame de ordem, mas fazem recurso para a magistratura federal, procuradorias, defensorias, diplomacia, enfim, para todas as carreiras. Portanto, recurso é algo que nós entendemos e dominamos porque nós trabalhamos com isso há muito tempo. Conhecemos a fundo o perfil da Fundação Getúlio Vargas, sabemos qual o caminho mais inteligente para o aumento, para a majoração da sua nota. Prova disso, que nós temos na nossa trajetória mais de 7.000 recursos providos. Aliás, a Adverum é pioneira no Brasil na elaboração de recursos administrativos contra resultado de reprovação no exame de ordem, mas também em todas as carreiras, tá bom? Aí o aluno perguntou, professor, tirei 1, tenho chances? Olha, gente, não dá para dizer se há chances ou não em função de uma nota. Nós temos aqui histórico de alunos que tiraram 0 e foram aprovados com os nossos recursos e temos também história de alunos que tiraram 5,95 e não conseguiram aprovação. Não dá para a gente determinar em função simplesmente da nota se você tem ou não chance. Nós precisamos pegar a sua prova, nós precisamos analisar tudo que você escreveu, nós precisamos construir uma argumentação mais inteligente considerando o perfil do FGV, considerando o perfil da banca examinadora, considerando toda a experiência acumulada dos professores. Se é o caso de utilizar uma jurisprudência minoritária, nós vamos utilizar. Se é o caso de utilizar uma doutrina que não é uma doutrina tão badalada, nós vamos utilizar. Se é o caso de utilizar um voto de um ministro, nós vamos utilizar. Quantas vezes nós já não conseguimos interferir, inclusive com alteração de espelho por parte da FGV? Né? Tanto a Adverum quanto o SES, eu lembro que numa prova de segunda fase anterior, se eu não me engano, o direito do trabalho, nós apresentamos uma fundamentação, no caso foi através do SES, e o espelho foi aberto, então uma peça que não era admissível passou a ser admitida, porque um dos membros da banca já havia, que era um desembargador no caso, já havia admitido isso no passado, e nós mostramos isso, e aí não havia outro caminho senão admitir também a abertura do espelho naquele caso. Então, pessoal, são múltiplas as situações possíveis, é por isso que não dá com base simplesmente numa nota dizer se dá ou se não dá.
depende da sua prova, depende do que você escreveu. Agora, a experiência do nosso corpo técnico, a experiência dos professores renomados, dos professores com cargo, com professores rodados, que compõem o corpo técnico da Adverum, claro, nos deixam muito mais confortáveis para construir um recurso com uma estrutura que vai gerar uma pressão positiva pelo aumento da sua nota. Tá claro, gente? É isso, pessoal. Olha, essas são algumas dúvidas que chegaram. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem. Nós estamos em regime de plantão para atender a todos vocês. Nós acreditamos que vamos, mais uma vez, superar o índice de aprovados através de recursos da Adverum. Se você não conhece a Adverum, olha, a Adverum é uma empresa do Grupo SES. E, para que você entenda um pouquinho o momento da Adverum, a Adverum é a empresa que mais aprovou alunos nos últimos 2 anos em provas discursivas no Brasil. Faz o seguinte, para que você tenha mais detalhes, conversa com alguém que foi aprovado num concurso de ponta no país nos últimos 2 anos e pergunta sobre a Adverum. Ele vai falar para você, tá bom? É isso, pessoal. Estamos na torcida por todos vocês. Muitos argumentos passíveis de recurso em todas as 7 disciplinas da segunda fase, o que nos deixa muito felizes e otimistas de que nós teremos, mais uma vez, recorde de aprovações com os recursos da Adverum. Agora, as vagas estão acabando, portanto, corre e adquire o seu recurso. Afinal de contas, em todas as edições anteriores do exame de ordem, as vagas acabaram antes. E muita gente ficou no caminho, porque muita gente fica para depois. Tem gente que vai tentar fazer o recurso sozinho, que é válido, tá? Dá para fazer sozinho sim, muita gente faz sozinho, mas tem gente que decide só contratar quando já não é possível. Tem pessoas também que conhecem um professor, ouviram falar de algum projeto, embarcam, recebem o recurso, ficam absolutamente insatisfeitos, não se sentem confiantes, aí querem contratar a Adverum e aí já não dá mais tempo. Sabe aquela coisa do barato que sai caro? Então, seja inteligente. Se você aposta em fazer seu recurso sozinho, esquece o mundo, investe nisso e vai fundo, vai forte nisso, tá? Não pode titubear depois, porque se você desiste e quer contratar, não tem mais vagas, tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Um abraço, boa sorte, estamos todos na torcida por todos vocês. Vai dar certo, eu acredito. Valeu!